Você sabe lidar com as dificuldades? A dopamina de hoje vai te fazer refletir como você tem correspondido diante das adversidades da vida. Bem-vinda à sua dose de dopamina diária. Comece seu dia da melhor forma. Olá, conquistadoras! Sejam muito bem-vindas à nossa dopamina do dia. Que bom ter você por aqui. Saber que você tem acompanhado as nossas dopaminas tem me deixado muito feliz. Eu sei que tem mulheres que começam um dia já com a dopamina. E se você é essa mulher, comenta aqui, olha, eu começo meu dia com a dopamina. Eu vou ficar muito feliz de ver quem são as pessoas que estão sempre interagindo e assistindo, compartilhando as nossas dopaminas. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Essa interação é simples, mas faz toda a diferença para que mais pessoas sejam alcançadas. E se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda. Já se inscreva no canal, habilita o sino de notificações para não perder os conteúdos e as dopaminas que acontecem de segunda a sexta-feira a partir das 7 horas da manhã. Agora que eu já passei os recados, já reforcei para você a importância da sua interação, eu quero te convidar a abrir teu coração, a pegar a sua Bíblia, caderno e caneta na mão. Ó, tô sempre com o meu caderninho, tudo que eu compartilho com vocês é sempre aquilo que Deus ministra ao meu coração quando eu tô fazendo meu momento de devocional, buscando a palavra, estudando a palavra. Eu anoto tudo, conquistadoras. E eu gosto de anotar no caderno, né? Eu sou meio analógica, porque eu gosto de me desligar de todas as outras coisas. Querendo ou não, às vezes com o celular você perde o foco, vai olhar outra coisa. Então fica sempre eu, a Bíblia, o caderno e caneta. É isso, nada mais e um louvor no fundo para que Deus possa falar ao meu coração. E eu te convido neste momento a fazer o mesmo. Se desliga de tudo e foca na mensagem que Deus tem para a sua vida hoje. Vocês viram que no início dessa dopamina eu te fiz uma pergunta, se você sabe lidar com as dificuldades, com as adversidades da vida. Quantas coisas nós passamos e a gente não sabe como lidar ou até mesmo o que fazer. Você já passou por alguma situação em que você se perguntou e falou, meu Deus, o que eu faço? Por onde eu começo? Qual é a solução desse problema? E há algumas adversidades que nós enfrentamos que o próprio Deus nos permite passar, porque Ele quer ver o que nós vamos responder diante das circunstâncias. Qual é a nossa resposta? Qual é a nossa atitude diante das adversidades? E eu quero compartilhar com você um exemplo bem prático da demonstração que o próprio Deus tem realmente essa forma de trabalhar comigo e com você. É uma forma didática dele nos ensinar a realmente a gente ver além do natural, a começar a ser pessoas mais posicionadas na fé, no espiritual e também a gente aprender a se posicionar com aquilo que realmente Ele espera de nós diante dos problemas e das adversidades. Então, abra sua Bíblia aí em João. Nós vamos ler o capítulo 6. E nós vamos ver apenas 2 versos para começar. Olha só o que diz do verso 5 até o 6. A palavra de Deus diz assim: Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Preste atenção no detalhe da escritura. Eu não gosto apenas de ler a palavra, eu gosto de ver os detalhes daquilo que está escrito, porque os detalhes revelam a mensagem principal para o nosso coração. Quando eu leio essa passagem e vejo esse detalhe no verso 6 que diz que Jesus fez essa pergunta para Filipe para colocá-lo à prova, para ver o que ele iria responder, porque na verdade Jesus já sabia o que teria que ser feito, ele já tinha algo em mente, ele já sabia como traria ali o alimento para toda aquela multidão, porém ele quis ver o que o discípulo responderia. Quantas perguntas difíceis talvez Jesus tenha feito para você diante das adversidades? Talvez você esteja enfrentando um problema no seu casamento e Jesus tem perguntado, e aí? O que você vai fazer diante de toda essa dificuldade que você está enfrentando dentro do seu casamento? Talvez você esteja passando por uma situação financeira e Jesus está falando como você se posiciona diante deste problema. São perguntas difíceis, né? Porque às vezes é a gente que quer ter a resposta. Às vezes a gente que quer falar para Deus e falar, Senhor, o que eu faço? Senhor, qual é a resposta disso? Mas muitas vezes Deus ele quer ouvir de nós a nossa resposta diante dos desafios. Qual tem sido a sua resposta? Como você tem se posicionado
diante dos obstáculos que estão à sua frente. Se nós olharmos aqui o contexto, nós vamos ver que havia uma multidão. E essa multidão não era pouca, não. Eram pelo menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então, se a gente pensasse que cada homem estava ali levando sua esposa, teria ali no mínimo 10.000 pessoas. Agora imagina as crianças, né? Aí começa a fazer essa conta aí. É incontável a gente ter a clareza de quantas realmente pessoas tinham naquele lugar. Mas, dentro dessa multidão, dessa impossibilidade, Jesus faz uma pergunta que, olhando para um contexto natural, é loucura. Como assim, Jesus? Onde poderemos comprar pão? Peraí, se a gente ainda encontrasse um lugar para comprar pão, a gente teria dinheiro para comprar pão o suficiente para todo esse povo? Outra pergunta, se a gente tivesse o dinheiro, a gente conseguiria ter pão suficiente para todos? O mercadinho, a padaria, teria o suficiente para atender neste instante a demanda que nós temos aqui de multidão? Então você consegue entender que essa pergunta de Jesus, diante daquele cenário de impossibilidade, era algo meio louco de se perguntar? Como assim, Jesus? Você me faz uma pergunta dessa? Onde eu vou comprar pão? Eu que pergunto, onde que nós vamos encontrar pão suficiente para essa multidão? Então, eu imagino que essa foi a forma que os discípulos pensaram na hora que ouviram essa pergunta. E se você continua lendo, olha só o que Felipe responde no verso 7. Felipe lhe respondeu: 200 denários não compraria pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Viu só? A nossa mentalidade está dentro do que nós podemos fazer. Então, assim, o dinheiro que eu tenho aqui é esse. Isso aqui não daria nem para comprar metade do que esse povo precisa. É impossível, Jesus, a gente comprar pão para esse povo. E aí continua, né? Um outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Aí vem uma outra pessoa, até encontrou um pouco de comida no meio da multidão, mas poxa, 5 pães e 2 peixes? O que isso dá para a multidão? Qual lógica para 10.000 pessoas, minimamente falando? Sem contar o número de crianças. Então você consegue entender que a pergunta de Jesus não fazia lógica nenhuma. E muitas vezes é esse lugar que você está. No momento onde as perguntas não fazem nenhum sentido. Onde as falas de Deus para a sua vida não têm feito sentido nenhum. Porque quando você olha o seu cenário, você vê só impossibilidades. E aí Deus te fala, continua orando, continua fazendo, continua perseverando. Seja uma mulher sábia, controle a sua fala, não se ire, não se irrite, trate em amor. Aí você fala, mas poxa, eu tô aqui vivendo o problema e o que eu ouço de Deus é, continue orando, continue crendo, não se ire, não briga, não fale nada, aquieta, acalma o coração. E aí você fica naquela angústia porque a resposta ou a pergunta que tem vindo diante da circunstância impossível não faz sentido, não tem lógica. Você lembra que dias atrás a gente teve uma dopamina que eu falei, faça mesmo que não tiver fazendo sentido para você? É para você fazer mesmo que não faça sentido. E a gente falou da multiplicação da água em vinho e não fazia sentido nenhum, água virar vinho. Humanamente falando, não tem lógica. Mas quem disse que Deus age no meio da lógica humana? A própria palavra de Deus diz que Deus ele usa as coisas doidas desse mundo para confundir as sábias. Então é diante de uma circunstância como essa que Jesus olha e vê uma multidão e fala, agora é o momento de confundir a sabedoria do homem e trazer o discernimento espiritual. E aí ele fala para os discípulos, pergunta para um específico, aí depois vem um outro e responde também outra coisa, e ali vira um burburinho no meio dos discípulos, vira aquela coisa de Jesus está ficando doido, ó o que Jesus está falando. Você não imagina que tenha acontecido isso? Eu imagino, gente, eu gosto de imaginar o contexto da Bíblia, me pôr no cenário, na situação. Então eu imagino que os discípulos ouviram aquilo, deve ter feito aquela cara de ué, né? Que pergunta é essa?
Imaginou a cara de Filipe quando Jesus pergunta isso para ele, e ele olha, ele fala assim, olha, 200 denários não dá nem para comprar o que esse povo precisa. Não tem como, não tem lógica o que você está me perguntando. Mas mesmo assim, Jesus, ele não deixa de fazer a pergunta. Mesmo sabendo que os discípulos não iam entender nada, mesmo sabendo que os discípulos iam até mesmo ficar ali procurando uma resposta na lógica humana, ele fez a pergunta. Porque Jesus já sabia o que iria fazer. Se você voltar no verso 6, na parte finalzinha, diz assim, pois já tinha em mente o que ia fazer. Jesus já sabia que ia surgir um menino no meio da multidão, com 5 pães e 2 peixinhos, que seria necessário fazer a multiplicação, o milagre da multiplicação. Jesus já sabia de tudo. Ele já sabia que aquela multidão ia ter fome, que ia precisar de comida. Ele já tinha tudo arquitetado. Porque nenhum problema surge na vida de ninguém sem que Jesus saiba ou tenha a resposta e a solução para aquele problema. Sabe esse problema que você acha que não tem solução? Jesus, ele tem. Para ele nada é impossível. Mas muitas vezes a solução não é apresentada a você porque você precisa primeiro mudar a sua maneira de ver as coisas. Você precisa ser exercitada pela fé. Jesus, ele podia ter simplesmente feito um milagre de cara. Ele já sabia quem era o menino, já tinha pego os pãezinhos do menino, o peixinho do menino, já ter multiplicado ali sem perguntar nada para os discípulos. Você concorda comigo? Se ele já tinha em mente o que ia fazer, se ele já tinha a resposta, por que ele pergunta? Porque aqui ele está nos ensinando que é muito fácil ele fazer por você. Porque você não cresce, você não aprende. É muito simples, ele vai lá e faz e você não aprende nada. Mas Jesus, ele estava dando a oportunidade aqui para os discípulos de aprender com ele. Dando a oportunidade para os discípulos treinarem o que eles estão pensando. Entender o nível de fé daqueles discípulos. Jesus, ele tem te dado oportunidades todos os dias diante do seu problema para que você enxergue o que tem por trás dessa situação toda. Ele tem te permitido passar pelo processo do vale da sombra e da morte, não para te destruir, mas para te amadurecer, para te forjar, para te ensinar. Mas aí é o ponto. Você tem entendido isso? Ou você tem paralisado? Ou você tem ficado só diante do cenário da lógica? Que nem os discípulos, contando as moedinhas para ver se dava para comprar alguma coisa, encontrando comida, mas olhando para a comida e falando que era pouco. Você tem sido como os discípulos? Como Filipe, como André, como os discípulos que estavam ali, vendo aquela multidão e não tinha resposta para dar, porque a resposta não fazia sentido? Agora, pensa comigo. Não, vamos só cogitar. Aqui, neste momento, a gente vê os discípulos já andando com Jesus. Então, os discípulos já tinham vivido experiências com Jesus. Eles já tinham visto algumas coisas que Jesus tinha feito. Eles já sabiam que Jesus, ele era alguém diferente, que ele tinha um poder sobrenatural. Você concorda comigo que a resposta deles deveria ser: Jesus, eu não sei, mas o Senhor sabe? Agora, vamos imaginar. Eles andavam com Jesus. Eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus, ele tinha uma promessa, eles estavam com um mestre. E quando Jesus faz a pergunta para eles, na verdade, tudo o que Jesus gostaria de ouvir é que eles confiavam no que ele faria. Mas Jesus ouviu o quê? O dinheiro que a gente tem não dá, a comida que a gente tem não dá. Então não tem o que fazer. Eles descartaram o poder de Jesus. Eles descartaram a sabedoria de Jesus. Eles nem perguntaram para Jesus. Olha essa situação. Vamos imaginar. Se você anda com Jesus, se você conhece Jesus, se você sabe que Jesus é poderoso, quando Jesus te faz a pergunta, qual é a resposta que você tem que dar? Senhor, eu não posso fazer nada, mas tu podes. Senhor, eu não sei o que fazer, mas o Senhor sabe. Ajude-nos, dá-nos uma instrução. O Senhor é o mestre. O que devemos fazer, o que o Senhor falar, nós faremos. Mas não. Eu não falo isso porque, na verdade, eu estou limitado e preso às possibilidades do homem. Então, eu não tenho dinheiro suficiente, a minha comida é pouca, minha possibilidade não existe, então não tenho o que fazer. Será que é isso que nós temos feito diante das possibilidades e dos desafios que estão se pondo contra nós? Nós temos olhado para o gigante e falado: esse gigante aí não dá não é possível, eu não tenho armadura, eu não tenho espada.
Ou será que nós temos sido como, por exemplo, Davi foi? Olha, eu vou contra ti com o Senhor dos Exércitos. Eu não vou com espada, eu não vou com lança, eu não vou com escudo, eu vou com o Senhor dos Exércitos. Porque essa é a resposta que a gente tem que dar. A resposta não está na nossa força, a resposta não está no nosso braço, não está na nossa possibilidade, está na fé que temos em Deus. E tudo que Jesus gostaria de ouvir naquele momento é: Senhor, nós não temos a solução, mas o Senhor tem. Porque ele já tinha algo no coração. Mas ele queria ver isso de forma natural e espontânea dos discípulos, mas ele não ouviu. E diante dos nossos desafios, nós temos sido como os discípulos muitas vezes. Você tem uma conta a pagar, você olha para o seu salário, você olha para a sua conta e não tem dinheiro e você fala: não é possível fazer nada. Cadê a sua fé em ação? Cadê a sua confiança em Deus? Que Deus é um Deus poderoso que pode fazer infinitamente mais. Mas não, eu olho o que eu não tenho, eu olho o que eu não posso, eu olho o que eu não sei, eu olho o que eu não consigo e pronto. Se eu não posso, se eu não sei, se eu não consigo, então nada vai ser resolvido. Mas o Senhor está nos dizendo hoje, e Ele está, na verdade, nos fazendo essa pergunta: como resolveremos esse problema que você está enfrentando? Qual será a sua resposta? Sua resposta vai ser, como a gente ouviu na dopamina anterior: eu não consigo, ninguém consegue me pôr dentro do tanque, então não tem como eu ser curado. Ou a sua resposta vai ser: Senhor, eu não tenho poder, mas o Senhor tem. Então, pelo poder que há no teu nome, esse problema será resolvido. É essa a resposta que Deus quer ouvir da sua boca hoje. A circunstância está na sua frente, o problema está na sua frente, a multidão está aí. Não tem como comprar pão, não tem como multiplicar o pão pelo seu poder, mas tem pelo poder de Deus. Então, Jesus, ele fez essa pergunta intencionalmente, para provar o coração dos discípulos. E o Senhor está te fazendo passar pelo processo que você está passando, para provar o teu coração, a tua mente, a ver a sua forma de se posicionar. Se você vai fugir ou se você vai lidar com o problema, crendo que Deus está contigo. Não importa o tamanho do gigante, não importa a multidão que tem à sua frente, se você está com Cristo, você pode todas as coisas. Paulo mesmo fala: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Sobre as adversidades da vida. Se você ver alguns versículos antes, vai ver: olha, eu sei o que é passar fome, eu sei o que é comer em fartura, eu sei o que é estar bem, eu sei o que não é estar bem. Ele conta todas as adversidades, ele conta o momento bom, o momento ruim. E no final ele resume na frase tão conhecida: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, se eu estou passando por um problema, eu não me desespero, porque eu não posso ter solução, mas aquele que me fortalece tem. Se eu estou passando por uma situação boa, e muitas vezes eu posso não ter sabedoria como lidar na situação boa, mas aquele que me fortalece me dá sabedoria. Então, eu passo a ter sabedoria para lidar nos momentos bons também. Porque a gente não tem que ter sabedoria só para lidar com os problemas, a gente tem que pedir sabedoria para lidar nos momentos bons. Porque é no momento bom que a gente pode baixar a guarda e fazer tudo errado e, através das nossas atitudes erradas, ter consequências irreparáveis. A gente tem um exemplo de Davi, que no momento bom do seu reinado, onde ele já tinha ganho tantas batalhas e tantas guerras, ele simplesmente decide não ir para a batalha e ficar lá no seu palácio desfrutando de uma folga, de algumas férias. E com isso ele olhou pela sua janela e viu uma mulher bonita se banhando. E quando descobre que aquela mulher fazia parte, era a esposa de um dos seus soldados, o que Davi faz? Eu quero essa mulher, vamos planejar uma coisinha aqui, para esse homem morrer e eu ficar com ela. Foi no momento bom que Davi baixou a guarda. Foi no momento bom que os olhos de Davi se encantou para aquilo que não era certo. E a consequência a gente sabe. A gente vê que o próprio Deus castigou Davi, não permitindo que o filho daquele fruto, daquela relação sexual que eles tiveram no momento de pecado, ficasse vivo. Mas depois Davi se arrepende, a gente sabe que há uma restauração e Deus é misericordioso e abençoa-os novamente com um filho. E a gente conhece que é o filho Salomão, que escreveu alguns livros da Bíblia, principalmente Provérbios, que é o livro da sabedoria. Mas a gente sabe que a forma como tudo isso aconteceu começou com uma atitude errada no momento bom. Então nós devemos pedir discernimento e sabedoria para Deus em todas as circunstâncias.
Então há situações boas que Deus permite que você viva para testar o teu coração, para ver se você vai permitir que ele continue sendo o centro da sua vida ou se as coisas boas vão te desvirtuar do foco. Então Deus ele permite tanto a prova quanto as coisas boas, para ver como nós estamos. Em todas as circunstâncias, o Senhor tem nos analisado, tem testado o nosso coração, tem avaliado a nossa correspondência, porque Ele quer que nós tenhamos sempre uma coisa em mente. Nós não somos capazes, mas Ele é. Você não é capaz de lutar contra o pecado, mas com Deus você pode. Você não é capaz de resistir às tentações, mas quando você está em Deus, você é capaz. Consegue entender? Então, quando nós entendemos que as circunstâncias, situações que nós enfrentamos, sejam boas ou ruins, que Deus nos permite passar, Ele está testando o nosso coração e Ele sabe como vai lidar com todas as coisas. Então, se você está passando por um problema hoje e você não sabe como resolver, não fique lamentando o que você não pode fazer. Comece a dizer, Jesus, eu não posso, mas o Senhor pode. Qual é a solução desse problema? Me dê direcionamento. Se você está vivendo uma fase boa da sua vida, ore a Deus e peça, Senhor, me dê sabedoria para que eu possa desfrutar de maneira correta desta boa fase que eu estou vivendo e que eu não seja como Davi e até outras pessoas que no momento bom baixou a guarda e acabou perdendo tudo aquilo que o Senhor tinha dado ou até trouxe consequências terríveis e irreparáveis. Que você tenha discernimento e sabedoria, que essa palavra possa encontrar liberdade no seu coração para te fazer entender que existem coisas que você hoje tem vivido, que Deus, Ele não está te respondendo, porque primeiro você precisa responder. E a sua resposta tem que ser, Senhor, eu dependo de Ti, eu confio em Ti, eu não posso fazer, mas o Senhor pode. Se você crê nessa palavra, feche os seus olhos e ore junto comigo. Senhor, muito obrigada, Pai, por essa direção tão poderosa que é a Tua palavra. Obrigada, Pai, por trazer sabedoria, discernimento, conhecimento que traz mudança de vida, mudança de percepção. A minha oração, Pai, é que essa conquistadora que está aqui, ela possa ser tocada pelo Seu Espírito e revelado a ela, Pai, a verdade da Sua palavra. Senhor, que tudo que foi ministrado neste lugar possa, Senhor, trazer um fruto e o fruto da sabedoria, do discernimento, para que ela possa se posicionar diante das adversidades e também dos momentos bons. Que assim, Pai, que o Senhor fez com os discípulos, testando o coração, analisando o coração deles, que possamos também ser analisados e testados por Ti, mas aprovados diante das dificuldades e diante das circunstâncias. Pai, a minha oração é que se o nosso coração está totalmente preso nas possibilidades do homem, que o Senhor mude isso em nós. Faça-nos enxergar aquilo que o Senhor quer fazer através das nossas vidas. Essa é a minha oração, assim eu glorifico o Teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Conquistadoras, compartilhe essa mensagem com mais pessoas e não se esqueça, a resposta que você precisa está no seu posicionamento de fé e de ousadia diante de Deus. Um grande beijo e até a próxima dopamina. Tchau, tchau!